CFMC no cinema. Fala galera, estamos começando mais uma edição do CFMC no cinema. Eu sou o Mark. Eu sou a Adri. E hoje nós vamos falar das duas versões de King Kong vs Godzilla. A primeira, realizada no Japão pela Toho em 1962, e a segunda, mais recente, em 2021, dirigida pelo Adam Wingard, e que faz parte aí do Monsterverse da Legendary. Vamos lá! Vamos começar então com King Kong vs Godzilla, dirigido pelo Ishiro Honda, com efeitos especiais de Eiji Tsuburaya. Tsuburaya, destaca esse Tsuburaya aí, que esse também é o cara que mais tarde vai nos dar o Ultraman, o super-herói mais conhecido do Japão, praticamente o Superman de lá. Ele é o responsável pelos efeitos especiais de vários dos filmes dessa época. O Ishiro Honda, ele dirigiu o primeiro filme do Godzilla, o Godzilla clássico lá de 1954. É bom frisar que esse King Kong vs Godzilla é apenas o terceiro filme com a presença do lagarto radioativo gigante. Antes, exatamente, o clássico de 1954 e depois sua sequência em 1955, Godzilla Contra-Ataca. Então, levou um bom tempo até ele ter outro filme, foram 7 anos. E aí, a partir daí que foi direto, né? Hoje, tem mais de 30 filmes. É que acho que antigamente não tinha tanta essa coisa assim de franquia, né? Tipo, uma coisa faz sucesso aí, no máximo uns 2 anos depois tem que ter outro filme, né? Depois que, né, começa a produção em massa dos filmes. Fábrica de filme do Godzilla. O Godzilla vs Mothra, Godzilla vs... o que aparece o King Ghidorah são do mesmo ano, se eu não me engano. Bom, mas então, o King Kong vs Godzilla, ele vem... inclusive ele é diferente, né, dos dois filmes anteriores. O Godzilla original, ele é praticamente um drama um drama pós-guerra com um lagarto gigante, né? É uma sensação de catástrofe, né? Tem todo o peso da questão do pós-bomba atômica, etc, né? Isso percebe-se muito, assim. O clima é bem dramático, bem sério. E a sequência de 55 vai pelo mesmo caminho. Ainda é uma abordagem bem séria, né? Já esse filme de 62, ele é o primeiro a enveredar assim, por um lado mais aventuresco, cômico, às vezes bem involuntário, ou é bem involuntário,
que depois seria a marca da maioria dos filmes que vem depois, né? Apesar de Godzilla vs Mothra ser menos galhofa, mas tem os elementos, né? Começa aqueles elementos mesmo dos versos, né? Dos monstros brigadores, né? Tem o vem o Godzilla vs King Ghidorah, que tem Godzilla, Rodan e Mothra se unindo contra o King Ghidorah, né? Que o Mothra está tentando convencer Godzilla e Rodan, que estavam brigando por nada, a brigar contra o King Ghidorah, né? E aí segue, né? O Godzilla até praticamente se transforma em herói ali pela década de 70 e tal, até que nos anos 90 rolam umas refilmagens, vamos dizer assim, e o Godzilla mais ameaçador e tal, né? Mais recentemente tivemos também o Shin Godzilla, né? Que é um filme sobre a burocracia. Na verdade é. Mas então o King Kong versus Godzilla, né? Ela pode ser mais atrativo para as crianças. E o Ishiro Honda era meio que contra isso, né? O Ishiro Honda achava que monstros não eram para ser engraçados. O Eiji Tsuburaya discordava um pouco. Então, mesmo assim, ele dirigiu o filme e aí você vê assim que é mais palhaçada. O filme não se leva muito a sério. A trama, temos uma indústria farmacêutica, né, que patrocina programas televisivos e ela está preocupada com a audiência desses programas. Então, ouvem falar na história de que existe uma ilha onde os nativos veneram um macaco gigante. Então, o chefão dessa indústria tem a brilhante ideia de ir lá e capturar o macaco gigante para ser garoto propaganda e assim alavancar a audiência dos programas. O que é um negócio interessante, porque eu achava que as emissoras que tinham que correr atrás de coisas para aumentar a audiência, não o patrocinador. Né? O patrocinador, eu acho que ele só troca o que ele patrocina, né? Se ele achar que não tá dando a visibilidade que ele quer, né? Porque... E mesmo assim, como é que você liga uma indústria farmacêutica a um garoto, tendo como garoto propaganda um macaco gigante? Por quê, né? Por quê? Seria algo tipo Bolsonaro oferecendo cloroquina para a EMA? Eu acho que alguém correndo com o remédio atrás do macaco gigante. Essa mesma linha de marketing, assim. Então, esse chefão envia uma expedição de 2 homens, né? Sim, nós temos depois, né? Depois mostra um barco lá, né? Onde o Kong é levado e tal. Mas são 2 caras que chegam à ilha para pegar o macaco, né? Eles são guiados por um outro camaradinha lá e encontra esses nativos. Aliás, Dri, você poderia falar mais aí dos habitantes da ilha? Os nativos. É uma maravilha, né? Uma grande maravilha do blackface. Nós, né, temos lá vários orientais lá com
fantasiados de africanos, né? Então, é aquela beleza, né? Todos aqueles estereótipos, né? De coisa, e Só aí faltou fora, os beiços vermelhos de Dragon Ball. e aí aquela galera, né, pintada ali de preto pra coisa. Então, O guia deles é praticamente um Zeca Pagodinho oriental. parece Pagodinho. Pô, mas é aquela parada, né? Uma parada da época, né? Ali. Se aqui no Brasil, né, o blackface pra humor, né, era normalizado até ali meados de 2000, ali, ainda ali no Zorra Total, coisa e tal, ainda tinha personagem assim, né? Imagina lá nos anos 60 no Japão, né? Pô. Uhum. Anos 60 mesmo você tem o. Pô, você ainda tem um bonequinho de luz, por exemplo, o Mickey Rooney fazendo aquela caricatura de oriental. Igualmente bizarra ali também, né? Então, assim, as coisas foram mudando assim muito lentamente, né? Sim. E aí nessa época. Aproveitando aí que eles chegaram na ilha, né, para capturar o Kong, né? Eu acho que esse é o único filme que dentro do filme as pessoas chamam por King Kong, né? Porque nas versões americanas ele é sempre chamado de Kong. Uhum. E nessas versões mais recentes do Monsterverse até tiraram o King dos títulos dos filmes. Sim. Mas no filme japonês ele é chamado de King Kong o tempo todo. King Kong. King Kong é o nome dele. É o nome dele ali, né? Que nos filmes americanos o Kong é praticamente um deus para os nativos. Mas ele é chamado apenas de dentro do filme eles não ficam chamando de King Kong. E os próprios expedicionários ficam chamando ele o tempo todo de King Kong. Acho que é uma parada para contrabalançar com o Godzilla, né? O Deus-Zilla. Que, aliás, a gente ainda não falou dele, né? Mas durante esse tempo aí ele está preso dentro de um iceberg que vale elogiar, né? O que aqui a ligação entre os filmes é respeitada, né? Que no final do Godzilla Contra-Ataca ele é preso dentro do gelo, né? Começa a tirar lá umas pedras de gelo nele, né? Ele fica congelado. E nesse filme ele está preso dentro de um iceberg. E não é o Titanic que passa por ali e vai libertá-lo desse iceberg. Mas é um submarino nuclear americano que vai bater ali no iceberg e libertar o Godzilla, que então vai iniciar sua caminhada de destruição até se encontrar com o Kong. O que nos leva de volta à ilha, né? Os dois cidadãos estão ali para capturar o macaco gigante. Nenhum deles é o Superman, eu não sei como eles vão agarrar o macaco, mas enfim. Então eles fazem ali, né, aqueles clichês lá, né, o contato lá com os nativos, então, né, que até são bem amistosos, né, são bem mais amistosos do que os da versão americana, né, tanto no de 76, no do Peter Jackson são praticamente zumbis. O do Peter Jackson que eles foram parar na ilha do macaco rato do Fome Animal. A primeira aparição do Kong que a gente tem é algo fantástico, né? Porque a vila é atacada por um polvo gigante. Da onde saiu? Aquele polvo gigante, né? Na versão de 76 ele briga com uma cobra gigante. A versão de 33,
tanto quanto a de 2006 do Peter Jackson. Tem dinossauros, dinossauro. né? Que inclusive é do Peter Jackson no momento quase que o filme vira Jurassic Park. Jurassic Park, assim, rapidão. Mas nessa versão de 62 pelos japoneses, ele encara um polvo gigante, né? Eu até demorei a se assimilar, porque geralmente eu penso em polvo na água, né? Mas Não, ali é o povo da terra. e ele se locomove Sim, eles assim, se que é uma locomovem pela beleza. terra. Eles não estão brigando perto da assim, dentro d'água nem nada. O povo vem se arrastando pela terra mesmo. É uma luta Aí magnífica. ele mete mesmo assim. E aí, Suzy Kong, né? King Kong, em todo o seu esplendor, se Mais ou menos. engalfinhando com um polvo gigante. Mais ou menos o esplendor, porque a fantasia do Kong aí, aliás a do Godzilla também, é meio duvidosa. Sim, mas vamos falar aí do Kong, né? Que no momento temos o Kong aparece aqui primeiro. Nossa, é muito bonito, né, esse Sim. Kong, né? O Kong mais bonito que já Sim, teve. sim, lindão, lindão. Os dentes, assim, a dentição dele. Ele tem assim um sorriso quase que permanente. O sorriso colgate, né? Uma maravilhosa fantasia. E os braços, né? Tipo um Sim, boneco ele langudo. tem os braços bem compridos. É impressionante mesmo, assim. Pô, é sensacional, assim, você olhar pro King Kong e você só tá rindo. É impossível. Pô, não tem como, né? Eu acho que é aquela parada mesmo, né? Eles fizeram esse filme, pô, é bem galhofa mesmo, né? Coisa e tal. Aí fizeram essas fantasias aí também, bem... Porque os japoneses já provaram que podem fazer fantasias muito melhores, né? Sim, sim. Fica uma coisa assim que você pensa assim, baixo orçamento. Mas aí você pensa, mas outros filmes têm as fantasias melhores. Não, eu acho que foi proposital, que até como eu falei, o Godzilla também tá com uma cara estranha lá. Sim, né? sim. A fantasia do Godzilla também é meio esquisita, né? Tem uma cara quase sorridente. Parece que ele tá diferente do sorridente, filme. não, em vez de ameaçador, ele tá sorridente. Aí o King Kong também tem uma cara de bobão, assim, É. sabe? Eu acho que é intencional mesmo. E o King Kong é um bobão. Não. Então, o King Kong vence o polvo gigante. E voltamos ao caso aqui, né, da expedição, que é levar o macaco e tal, né? Como eles vão fazer isso? Né? Eles dão suco de frutas batizado pro Sim, Kong sim. beber. O Kong fica cheio de cachaça, né? Aí acaba dormindo, né? Que sabe como é que é, né? Um bebão já. E aí depois prendem ele numa jangada que Essa tá... parada que eu gostaria que eles tivessem mostrado, né? Porque assim, tem lá, né, o navio, lá, coisa e tal, esperando, né, que vai levar o Kong, né, pro Japão, coisa e tal, né? Mas eu queria que mostrasse como os dois caras da expedição amarraram o Kong na jangada. E levaram, né? Porque, o Kong não tava perto da água. Os caras, como essa galera arrastou o Kong. Que macaco. Porque você sabe que o King Kong japonês é maior que o americano, Sim. né? O americano podia subir no Empire State, né? O japonês é daquele tamanho típico dos monstros japoneses, né? Até porque, né, ele vai confrontar o Godzilla. Então, se ele for ter a estatura dos filmes americanos, o Godzilla dá um pisão nele não e já dá. era. Então, esse Kong ainda é maior que o do filme de 1933 e os filmes americanos que vêm depois. Mas então ele está preso na jangada, levado no barco lá, e mais tarde ele acaba liberto. O Godzilla está tocando terror também, e eles vão se encontrar, vão ter a primeira luta deles, né? O Kong sai meio avariado ali e o Godzilla tocando terror.
Então, finalmente, os japoneses vão ter a ideia de se livrar do Godzilla usando Kong, né? Então, novamente, aí nos filmes vão ter algumas referências de 33, né? O Kong pega uma japonesa e sobe em cima do prédio Sim, também, sim. né? Esse Kong não tinha fraco só por loiras, até porque ia ser difícil encontrar uma loira pro filme, né? E então, novamente, eles derrubam o Kong e vão colocar o Kong no caminho do Godzilla, né? Sim. E esse é um outro grande momento do filme, né? Que eu vou falar desse momento em especial, que como eles vão fazer isso, né? Eles vão amarrar o Godzilla com balões, né? Assim... A ideia assim, aparece aqueles... Godzilla não. Eles vão amarrar o Kong com balões, né? E assim, né? A ideia é que é aqueles balões, balão mesmo, né? De gás, coisa e tal, né? Mas ao longe assim a gente vê o King Kong sendo erguido por tipo balões de Balão festa. de festa, balão de aniversário. Ele tá sendo erguido. Você pensa, porra, que balão é esse? Mas os japoneses viajam muito, né? É sensacional essa sequência. Então, o Godzilla e o Kong tem sua luta final, né? E vamos falar um pouco aí dessa luta final, que é o grande fight do momento, né? Quem é o mais poderoso, né? O Godzilla, eu sempre acho que não tem como o Kong vencer o Não dá, Godzilla. né? Só com roteirismo, né? Pô, Godzilla é um lagarto gigante, né? Com a pele quase impenetrável, que atira rajadas radioativas. Ele é radioativo também, né? E o Kong, o que é um Kong? Um macaco gigante. É isso. Eu sempre aposto, se tiver uma briga entre dois caras e um deles soltar uma rasada radioativa, eu aposto sempre no cara que solta a rasada radioativa da boca. O cara radioativo realmente vai. Não, pô, o macaco gigante não dá. Macaco gigante só come banana. Mas claro que vai rolar um roteirismo, como a Adri falou, e como ele vai ser, né? O Kong, né, na luta contra o Godzilla, ele, né, é eletrocutado, né, pelos cabos lá de alta tensão, e se revela simplesmente o precursor do Branca do Street Fighter, né? Ele Sim. Começa a dar choquinho. Ele dá choquinho, ele dá choquinho. Ele dá golpes com choquinhos no Godzilla. E é assim que ele vence a luta, né? É interessante que o filme é japonês, mas acho que na época, né, o Godzilla ainda era considerado um vilão. É, que como a gente falou, né, os filmes anteriores eram bem mais sérios e tal, e tinha na verdade cara de filme catástrofe, né, então o Godzilla era o mal que, né, ele vinha trazendo destruição. Depois que o Godzilla meio que vai virando um anti-herói, né, e tal, mas acho que na época ele ainda era considerado vilão, né, que aí o Kong, que era, né, bonzinho e tal, né, só macaco, aí é o herói do filme. Aí o Kong vence a luta, né? Os dois caem no mar e apenas o Kong ressurge, né? Novamente fica a dúvida se o Godzilla está vivo ou morto, mas ele não volta a aparecer. Claro, né, que seguindo a linha cronológica, o Godzilla apareceria em muitos outros filmes, então. King Kong versus Godzilla
um filme aquém dos outros dois anteriores, né? Que não se leva muito a sério, que busca apenas divertir mesmo. Se pretendia ser cômico mesmo. Sim, sim. Aí, em muitos momentos, né, o humor involuntário toma Acaba. conta, coisa até que você não vê acontecer nos outros filmes da franquia. Porque ele acaba sendo mais engraçado pelo ridículo, né, das situações do que necessariamente pelas piadas do filme, né? Que, assim, tem coisas ali, como eu falei do King Kong erguido por balões, que são coisas assim, ideias assim que você não vai ver nos outros filmes, sabe? Não tem. Mas você vê que claramente ele foi feito para ser galhofa mesmo, né? Então tem essas coisas que você obviamente não vai ver em nenhum outro filme do Godzilla que geralmente tem, mesmo quando ele fica mais aventuresco e tal, mas você não vai ver nada tão ridículo, né? Não é à toa que, poxa, virou meme na internet esse filme. Sim. Você pode procurar tem várias GIF. Essas GIF aí do Kong erguido pro balão, o Kong enfiando uma árvore na boca do Godzilla, a árvore parece um brócolis gigante. Aí. Coma seu brócolis. Então, assim, é um filme assim bom para ver com galera rindo. Para não levar a sério mesmo. Eu acho assim, de todos os filmes que eu vi até o Godzilla, é o mais tosco. Sim. Vamos falar agora da versão mais recente, que é o quarto filme do Monsterverse, né? Sim. Criado pela Legendary, né? Em parceria com o ator, iniciado em 2014 pelo primeiro filme, né? O que foi do Godzilla, né? Aí depois tivemos Godzilla, o Rei dos Monstros. Sim. E depois o Kong, né? A Ilha da Caveira, né? Esse aí, e aí, enfim, o encontro dos dois. Que eu considero, assim, de longe, o melhor filme do Monsterverse até o momento. Até me surpreendeu, porque eu não dava nada para esse filme, porque, sinceramente, os anteriores são muito caídos, assim, né? O primeiro Godzilla é chato pra caramba, tudo escuro, não dá pra ver nada. Godzilla de 2014, ele parece um filme catástrofe típico americano. Sim. Sabe? Aqueles filmes terremoto. Sim. E tal, que tem lá, né, o Godzilla e aquela dupla de monstros fazendo uma destruição, e ao mesmo tempo você tem um monte de personagens a parte humanos central fazendo os personagens humanos, só que com dramas muito interessantes, né? Os personagens não têm carisma nenhum. Você começa, já tem a Juliette Binotti, né, que foi lá pegar um dinheiro e ganhar uma graninha básica, aparece rapidinho no começo do filme, né, aquela esposa do Walter White, né? Aí ela se sacrifica logo no início do filme. Aí depois você tem o Walter White, ele é protagonista do filme por um bom tempo, né? Até que entra o filho dele, né? Interpretado pelo Kick-Ass, né? Aí o Walter White estica as canelas, aí fica no Kick-Ass, que também é aquele clichê de personagem americano, soldadinho americano e tal. Aí ele tem a esposa que é médica, né? Que trabalha no hospital. E também era irmã dele lá no filme dos Vingadores. Viu? Aí o incesto acontecendo. O incesto acontecendo aí, né? Wanda e Mercúrio. E enquanto isso, o Godzilla fica ali, né? Ainda por cima, né?
É um filme bem escuro, né? Que você o mal vê Godzilla o mal Godzilla, aparece, é quando mesmo na aparece. luta final. Nossa, aquela escuridão, você mal consegue enxergar a briga com aqueles outros monstros que são dois buchas também, que não... é muito sem graça. O diretor desse filme é o... Acho que é Gareth Edwards o nome, não confundir com o Gareth Evans. O Gareth Evans é bem melhor. É o diretor do Rogue One, né? Por isso. Exatamente, né? Que Rogue One é um filme que muita galera gosta aí, mas assim... A galera só gosta dos 15 minutos finais com o Darth Vader, que talvez nem tenham sido dirigidos por ele, porque o filme passou por refilmagem. O filme em si não é uma merda nem nada, mas assim, é tão esquecível que inclusive eu já esqueci mesmo o que acontece, com exceção da aparição do Darth Vader no canal, eu já esqueci. A galera fica assim, nossa, os personagens, né, morreram tudo. Mas tinha que morrer, né? Porque isso aí eu já sabia antes de começar a assistir o filme. Nenhum deles aparece no filme de 77. Então óbvio que... Mas em Rogue One você sabia, Rogue One também é um filme escuro, é um filme devagar pra caraca, e o Godzilla dele é exatamente assim. Aí em 2017 ou 2018, sei lá, não me lembro, sai o Godzilla, o Rei dos Monstros, né? Que, é o segundo filme e ainda é pior. Esse eu até esqueci o nome do diretor, Michael alguma coisa, né? Que, ele traz os outros monstros, né? Da série. O Rodan, o Mothra, King Ghidorah e você fica assim, né? O filme é escuro, os efeitos especiais estão uma droga, você... sinceramente, não deu nem aquela coisa de, nossa, é o Mothra. Também que tanta coisa ali, tão filme do King Ghidorah, né? Porque junta os monstros tudo ali e tal. Mas é tão genérico. Visualmente eles são sem graça e eles não têm personalidade nenhuma. Que é impressionante como no japonês, né, os monstros são, né, tem sua personalidade, né? Cada um tem seu charme e tal. No americano os monstros não têm essa personalidade nenhuma, né, cara? E os efeitos especiais desse filme estão muito ruins, né? Que os bichos ficam mudando de proporção o tempo inteiro, né? Tem uma hora que o Godzilla tá igual o jacaré naquele episódio do Pica-Pau, com uma cabecinha com desse uma cabecinha de nada. E o elenco humano também é um dos mais chatos. Nossa, é só personagem que tem, chato. né? Que tem a Eleven lá do Stranger Things. É só personagem chato. Chato, coisa e tal. E aí o do King Kong, né, nem tem muita ligação, né, que se passa, né, esqueci como é que se passa bem antes ou coisa. Mas é aquilo, é só um filme esquecível, né, não é um filme que eu, sinceramente, eu não me lembro. Exatamente, né. Lembro de quando eu vi, não achei ruim nem nada, mas achei... Mas é esquecível, não é marcante, né. Não é marcante. Apresentaram lá o macacão, ele agora é do tamanho do Godzilla, assim como acontece também na versão japonesa. Isso. Não é um filme marcante. Acho ele um pouco melhor do que os dois do Godzilla. Sim. Mas porque eu lembro, pelo menos quando eu assisti, eu não fiquei, caraca, que saco e tal. Mas, dá pra ver, né, ok e tal, mas também não é nada assim que fique na memória, né? Você esquece logo depois. aí vem, né, finalmente o Kong vs Godzilla, que é a direção do Adam Wingard, né? O Adam Wingard é amor e ódio. Tem uma galerinha, né, os rapaziada da cinefilia vulgar que abraçou ele e tal, né? Mas tem uma galera que não curte muito não, que odeia, principalmente fãs de anime, né? Porque ele dirigiu, né, o Death Note da Netflix.
Ah, Eu tenho pelo menos um filme dele que eu gosto bastante, que é o Você é o Próximo. uhum. Que, pô, acho bem bacana ali o estilo dele de humor no filme sangrento. Aí outro dele, The Nest, achou okzinho. E mesmo o Death Note, não acho um bom filme, não curto muito não. Mas tá longe de ser a bomba que os fãs de Eu anime acho dizem que fraco, são. mas também não Não acho é essa... um Dragon Ball Evolution. não acho nem de longe assim tão horrível quanto o pessoal É. fala. Eu, inclusive, acho que ele podia até ter se soltado mais, ter feito mais Sim. galhofa o filme do Se que se é. soltasse mais, É. ia ficar melhor. Então, eu não sabia assim muito o que esperar desse Kong versus Godzilla. Eu tinha esperança de que finalmente fosse ver, né, o Godzilla, essa versão do Godzilla americano aí, com finalmente, né, com riqueza de detalhes, porque o Adam Engard gosta muito, né, de luzes, cores, Sim. neon, tudo que não tem nos filmes anteriores. Sim. Bom, e ele não falhou nisso. Realmente, assim. O filme tipo, não economiza nos monstros, né? Fica escondendo o Godzilla. Ele né? me lembrou O Ciclo de Fogo, do Guillermo Del Toro, que também é um filme que, apesar de ter suas cenas à noite, ele é muito bem iluminado. Então você via os robôs e os monstros. Não fica escondendo os monstros. Então ali é a mesma coisa, você vê sempre o King Kong e o Godzilla. Eu não tenho assim vergonha, né, de ser filme de monstro, né? Que você vê que ali dessa vez, né, tem os personagens humanos e tal, que continuam malas, igual nos outros filmes, só que aparece bem menos, assim, né? Tem bem mais ação e tal. Sim. Tem menos draminha e tal. Sim. Alguns têm, né, o seu draminha ali, mas ele não aparece o tempo todo. É só mais uma coisa assim, esse personagem é assim. Pra explicar o personagem e tal, mas não é uma coisa que toma quase o filme inteiro e a ponto, né, do Godzilla e o Kong virar coadjuvante, né? Os vilões do filme, né, parecem assim os típicos vilões dos filmes japoneses, né? Dessa vez eles botaram, né, uma coisa assim, né, que aí tem, né, o cara lá da empresa que quer construir o seu próprio, tá construindo o seu próprio Godzilla, né? O Mecha coisa Godzilla. E tal. Que é uma coisa, né? Enquanto isso, no segundo filme do Godzilla, a gente tem aquela maravilha que é a bomba atômica como algo positivo, né? Porra, né? A bomba atômica deixa o Godzilla mais forte, tá? Algo bom, sabe? Ali... aí nesse... Ninguém soltou uma bomba atômica nos Estados Unidos, então eles acham uma coisa tem que jogar no cu deles, que é pra... eles estão achando que é muito legal, né? Aí agora não, né? Já é um upgrade, né? Pelo menos tá considerando o empresário lá ricão como vilão e tal. E esse uso, né, irresponsável de tecnologia, né? Como uma coisa negativa, né? Mas aí é isso, né? Aí já tem, né, essa figura, do vilãozão, né? Que já é uma coisa bem própria, né? De filme de aventura, coisa e tal. E Kong vs Godzilla é bem mais direto, bem mais aventuresco que os outros. Ele não economiza na aventura. Os outros, como eu disse, eles estão querendo ser mais dramas, filmes catástrofes. Kong vs Godzilla não, ele quer ser uma aventura. Tanto que, você tem vários momentos tão gaiatos quanto o filme de 1962. Tem cenas assim que é por referência, né? Novamente temos o Kong amarrado num barco, né? Que vai ser o primeiro encontro dele com o Godzilla, que aliás é muito boa, a briga no mar e tal. Sim.
E, pô, e depois, né, porra, que o Kong encontra aquele machado gigante, né? Por que não, né? O filme tem um macaco gigante, por que não Porque pode não ter um pode ter um machado gigante? Tem outra. Energizado pela radiação do Godzilla. Tem a homenagem à cena dos balões, né? Sim. Isso aí tudo bem, que dessa vez é menos bizarro que avião, mas totalmente um enquadramento e tal. Você vê que é uma homenagem à cena do King Kong carregado pelos balões, né? Claro, não botaram um balão porque seria demais dentro do contexto ali do filme, na hora tão galhofa assim, né? Pra botar algo assim, mas... Nossa, tem um momento Batman vs Superman, né? Sim, uma homenagem. Um momento lá que o Godzilla tá derrubando o Kong lá e de repente eles param. Cara, quando o Godzilla na cara, eu pensei que o Kong passei. A mãe do Godzilla e o do Kong se chama Marta. Tem uns enquadramentos, tipo, tem hora que o Godzilla parece que tá rindo e tal. E aí tem no final o Mecha Godzilla, né? Pois e os dois se unem pra... o Mecha Godzilla eu não sabia da presença dele no filme, não sabia que eles iam se unir, né, depois contra uma ameaça em comum. Eu imaginava que ia acontecer alguma coisa, porque eles não iam fazer o Kong começar a dar choquinho. Eles não tratam. E essa franquia nenhum dos filmes tratava nem o Kong nem o Godzilla como vilão. Né? Aí eles criam um vilão, né? Pra eles se enfrentarem, né? E aí eles fazem, quando eles vencem, eles fazem uma trégua, né? Eles fazem uma trégua e começam a enfrentar o Mecha Godzilla. O Kong não dá soquinho, mas ele tem a arma. Mas ele tem uma arma aqui. E aí, o que é mais legal que o macaco gigante, um lagarto gigante lutando contra um lagarto robô. É sensacional. Poxa, desde o começo, os filmes do Monsterverse deviam ser assim. Cara, é diversão, cara. Filme de monstro gigante, porra. A gente não quer ver drama familiar. E até porque americano não sabe fazer, né? É muito difícil para o americano fazer algo como Godzilla original. Não, porque exatamente, eles não conseguem fazer uma coisa assim, indo para esse lado mais sério, né? Não, acaba sendo os monstros lá como pano de fundo, e aí você fica vendo uns draminhas familiares chato pra caramba, que ninguém se importa, uns personagens que ninguém se importa, na verdade. Né? Eles não conseguem dar assim um peso à história assim, pra você dizer, pô, não, é sério isso. Eles não discutem a fundo coisas como a bomba atômica no original ou os danos à propriedade no Godzilla. Nada. Exatamente, nesses filmes, nos americanos, você nunca tem assim, uma dimensão de maneira séria na dimensão da destruição do coisa. Aí o que eles ficam dando muito espaço para esses personagens humanos e seus draminhas, né? Fulano é mal resolvido com o pai, não sei o que, e por aí vai. Essas coisas que ninguém se importa, sabe? Então eu prefiro que eles vão pro lado da aventura, como o caso desse filme, do que quando eles tentam ser dramáticos, que não funciona. O draminha que tem é pra construção da narrativa. É como acontece em Círculo de Fogo também. Né, tem ali o cara que perdeu o irmão, né, tem ainda aí a Eleven aparece uma coisa e tal, mas assim, não tem, né, não é que, nossa, vamos ficar várias cenas discutindo, é só pra você entender um pouco o personagem, o suficiente pra você acompanhar e ter algum interesse no que eles estão fazendo, né, o porquê eles estão fazendo, né. Não é algo que vá ocupar todo o tempo de tela e aí transformar os monstros em coadjuvantes. Para fazer isso tem que ter uma ideia muito boa, como é no Godzilla original, como é no Shin Godzilla. Sim. E eu gosto bastante do desfecho também, né? Que então, eles se unem, combatem a ameaça, assim como lá.
E depois cada um parte pro seu lado, né? Dessa vez, assim, aí o Godzilla vai embora pelo mar. E é isso, né? É um final até bem mais legal que o filme japonês Sim. dava a vitória a um e deixava o outro escondido lá pelo mar. Até porque, exatamente, a parada mesmo do Mechagodzilla, falta isso, foi mais legal que assim acaba não tendo um desfecho, né? Que como a gente falou, pro Kong ganhar só roteirismo. E aí eles não quiseram inventar assim nada tão bom quanto até que isso fica bem evidente, né? Porque antes, né, dos dois se unirem, o Godzilla tava dando um cacete. Sim, mesmo o Kong com o machado energizado, coisa assim, não. Porque, né, porra, o Godzilla continua sendo um monstro que solta rajada e emite radiação, né? Porra. Pô, o Godzilla podia fazer o pelo todo do Kong cair, poder sair careca. Não sei, o Kong já deve ser imune à radiação, né? Porque acho que só estar ali por perto já era pra estar. Depois vai ter no próximo filme acompanhando a batalha do Kong contra o câncer. Falando nisso, falando em próximo filme, né? Os resultados na bilheteria desse Kong vs Godzilla foram muito bons. E olha que tá aí o período de pandemia. Exatamente. Aí, né? E os filmes anteriores, eles já não tinham ido tão bem e não tinha, né, essa coisa de pandemia, né? Esse aí já foi bem. Parece que salvou o cinema, coisa que o Christopher Nolan não conseguiu. Sim, o Nolan tentou matar o cinema, né? Então, agora estão acertando aí. Parece que querem que o Adam Wingard dirija também o próximo filme. Adam Wingard, que tem um outro projeto aí que é a sequência de A Outra Face, né? Clássico lá do John Woo com Nicolas Cage e John Travolta. Tava falando que ia ser um remake, mas ele falou que vai ser sequência, não imagino como vai ser isso aí. Mas se ele trouxer os atores originais, fazer um esforço para trazer até o Castor Troy de volta. Vai ressuscitar o Castor Troy aí. Mas aí é isso, aí com o sucesso do filme eu espero que seja o tom assim dos próximos também, né? Essa coisa mais pra aventura e tal. Sem se levar tão a sério, né? E inclusive os efeitos estavam melhores, né? Sim. Tem isso também, os efeitos estavam. Que eu acho que muitas vezes também tem a ver com a direção também, o modo como os efeitos são utilizados no filme, né? Sim, acho que tem muito a ver com a direção também. Você vê como muda, né? Como esse filme é bem diferente por mais que seja um blockbuster, um produto de grande estúdio, muda Não, mas é igual também o Pacific Rim com o Del Toro, a sequência. Sequência, vê como é que ficou a sequência. Mas não é super sem graça também. Eu nem lembro dos robôs que aparecem. Exatamente. Quando é um diretor genérico, o filme é totalmente genérico. Quando é um diretor, quando é um diretor mais. Por mais que às vezes o filme não seja grande coisa, ele tem uma coisinha, uma personalidade. Sim. Então é isso. Demos aí as nossas opiniões aí sobre as versões do King Kong vs Godzilla. Filme de 2001. Extremamente divertido. Tal. Filme para ver no cinema mesmo, é pena que tá rolando essa coisa aí de pandemia, coisa e tal. Então, não vão no cinema. Sei lá, não quero que meus ouvintes morram. É triste, né? Mas aqui no Brasil eu não sei quando vai estar tranquilo para ir no cinema. Já abriram aí e tal, mas... É um filme que talvez eu tivesse
vontade de ver no cinema, voltar assim, ele seria perfeito, porque é um filme bem divertido mesmo para ver no cinema. E o King Kong vs Godzilla vale você unir os amigos aí, abrir umas cervezinhas aí, tomar que você vai se divertir. Quem gosta aí de trecheira e tal também, é sempre. Com certeza, grandes momentos. Ao seu modo, mas é divertido também. Então, encerramos mais um CFMC no cinema. Um abraço, fui! Tchau. CFMC no cinema.